Ele nasceu no estado do Acre, exatamente em Cruzeiro do Sul. Veio para Manaus na companhia dos seus pais com a idade de 1 ano e meio. Seus pais, Raimundo de Souza Filho e Lídia de Carvalho Souza, acompanhado de seus 9 irmãos. Residiu na rua Luiz Antoni, ao lado do campo do antigo 27BC, que permaneceu morando nesta casa por 29 anos, exatamente a casa número 1 da vila residencial, da qual é conservada pela família e pelos irmãos até hoje. Sua infância foi igual à de todas as crianças. Estudava, brincava, se reunia com seus colegas para praticar esporte, voleibol, basquetebol, futebol, sua maior paixão. E naturalmente outras modalidades ministradas pelos professores de educação física do 27BC. Seus colegas, Humberto Calderaro e Gilberto Mestrinho, foram companheiros da sua infância. Estudou no grupo escolar Cônego Azevedo, Marechal Hermes, Saldanha Marinho, Colégio Dom Bosco e Colégio Estadual. Seu pai, para onde ia, o levava, até mesmo quando ia tocar violão na companhia dos amigos. Foi com seu pai assistir uma partida de futebol no Parque Amazonense, saudoso estádio de futebol de Manaus, entre o Pará e o Amazonas. O Amazonas venceu a partida, mas teria uma prorrogação devido à vitória do Pará lá em Belém. Quando terminou o tempo regulamentar, seu pai pediu para que Flávio chamasse um táxi para levá-lo para casa, porque não estava sentindo-se bem. Foi para casa e disse para o filho que assistisse o jogo, para contá-lo depois. Quando Flávio retornou, teve a surpresa desagradável. Encontrou seu pai falecido e ouviu de sua mãe: "Pronto, meu filho, seu pai foi embora. Agora você é minha única esperança." Era o filho o homem mais velho de 3 irmãos e ainda 6 irmãs. Por isso, ficou com a responsabilidade de trabalhar e sustentar a casa. Passou por momentos de grandes dificuldades. Sua mãe, Dona Lídia, mulher guerreira, mulher de fibra, passou a lavar roupas para alguns vizinhos para ajudar na sobrevivência da família. Tempos depois, conseguiu um emprego na Comissão de Estradas e Rodagem. Foi trabalhar no campo. Depois de algum tempo, foi transferido para o escritório e passou a trabalhar como auxiliar de tesouraria, tendo mais tarde nomeado tesoureiro-geral. Departamento de Estradas e Rodagem foi a sua vida de trabalho. Depois de nomeado tesoureiro-geral, Flávio de Souza passou a melhorar a sua arrecadação financeira. Conseguiu outro emprego de tocar violão no regional da Rádio Baré. Bons momentos da música em Manaus, oferecendo assim uma vida melhor à sua mãe e seus irmãos. É um dos fundadores da Associação dos Cronistas Locutores Desportivos do Amazonas, a CLEA. Foi o 3º presidente. Iniciou sua carreira como treinador no juvenil do Atlético Rio Negro Clube e mais tarde como técnico profissional da Rodoviária, depois do Olímpico Clube, Nacional Futebol Clube e Atlético Rio Negro Clube, finalmente Fast e São Raimundo Futebol Clube. No ano de 1966, ganhou um ano de licença-prêmio da repartição onde trabalhava. Foi morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e aproveitou a oportunidade para aprimorar os conhecimentos técnicos na área que ele mais amava, o futebol. E teve apoio do seu amigo amazonense importante, Denis Menezes, grande repórter da Rede Globo, que deu chance de fazer um estágio importante no Madureira, no Vasco, no Flamengo, no América, no Fluminense. Daí o sucesso como técnico quando voltou a Manaus.
Na época de ouro do rádio amazonense, a Rádio Baré tinha um teatro no ar livre à Rua Marquês de Santa Cruz, em frente à Baía do Rio Negro, e a Rádio Difusora tinha também o seu teatro na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Beneficente Portuguesa. A partir daí, a Rádio Baré fazia programas na Maloca dos Barés, no Cine Politeama, na Rádio Difusora, no Cine Guarani. O rádio amazonense era muito concorrido e tanto a Rádio Baré quanto a Rádio Difusora tinham locutores e cantores num elenco importante de telenovelas, todos pratas da casa. Flávio de Souza foi o primeiro músico que acompanhou a cantora Cátia Maria, Leila de Souza, sua irmã, Almir Silva e tantos outros artistas regionais, outros que vinham da Rádio Tupi, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, para apresentarem-se em Manaus. Jorge Veiga, Ciro Monteiro, Gilberto Alves, Dicinha Batista, Linda Batista, Marlene, Nelson Gonçalves, Benedito Lacerda, Pixinguinha, Trio de Ouro, Dalva de Oliveira e tantos outros. Ele era muito requisitado pelos cantores de fora, em destaque uma cantora portuguesa, Maria da Luz, que lhe deu um violão de presente por gostar do acompanhamento dos fados, a música importante portuguesa da qual ela cantava. Seja bem-vindo ao programa Documentos da Amazônia. Hoje contaremos a história do Flávio de Souza. Eu sou Flávio de Carvalho Souza, mais conhecido na nossa cidade como Flávio de Souza. Nasci em Cruzeiro do Sul, município do estado do Acre, e meus pais, senhor Raimundo de Souza Filho e dona Lídia de Carvalho Souza, vieram para Manaus trazendo 5 filhos, e aqui em Manaus nasceram mais 4, perfazendo o número de 9. Fomos morar na Rua Luiz Antoni 139, atrás do ginásio do Colégio Militar hoje, ainda no tempo que existia o 27BC, Batalhão de Caçadores, que era justamente ali onde está hoje o Colégio Militar. Com a vida já mais ou menos adiantada, aos 16 anos, meu pai sempre gostava de futebol e diariamente a gente assistia aos jogos. E um dia, num jogo entre a seleção do Pará e o Amazonas, no Parque Amazonense, ganhou no tempo normal. Então, ganhando, tinha que ter a prorrogação. Na prorrogação, quando terminou o jogo normal, meu pai me chamou e pediu que eu procurasse um táxi para ele ir para casa, que ele não estava se sentindo bem, e que eu ficasse olhando o resto da prorrogação, para depois então contar para ele como foi o resultado. Quando terminou o jogo, o Amazonas perdeu de 2-1. Qual a minha surpresa? Cheguei em casa e meu pai tinha morrido. Então, o Flávio é uma pessoa que a gente tem muita consideração. Eu, como irmão mais novo, porque eu fui um dos irmãos que mais teve apoio dele, porque eu era criança e ele, jovem ainda, segurou as pontas com a morte do nosso pai. E ele então faleceu quando eu tinha 16 anos. Foi aí que minha mãe falou e disse: meu filho, agora a minha esperança é você. Seu pai morreu e já éramos 9 irmãos. Eu saí em busca de emprego.
procurei ali, comecei lá na Marquês de Santa Cruz, subindo de loja em loja, perguntando se não tinha um emprego para um garoto para fazer, até que cheguei numa firma que tinha duas lojas, uma em frente da outra, que era a firma Souza Mesquita. Justamente aí, nessa época, eles sendo sabedores que eu tinha muitos irmãos, aí comecei a trabalhar e comecei a ter ajuda desse pessoal, dos meus patrões, que inclusive me abasteciam com material escolar, pagavam aulas. Então foi uma ajuda muito grande desses meus patrões e eu comecei então a responder como um verdadeiro chefe de família, junto com a minha mãe. Ela procurando inclusive lavar roupa para os vizinhos, e era justamente por seu Henrique Ascher Pinto, dono do jornal e Diário da Tarde. E eles também nos ajudavam. Sempre ele, a vida profissional dele foi exemplar, até o momento que ele parou para se aposentar. Com apenas 16 anos de idade, Flávio de Souza vê-se obrigado a trabalhar para ajudar sua mãe no sustento da família.